nós vamos hoje ao Salmo do dia. Pegue a sua Bíblia sempre que você puder. Claro, se você estiver dirigindo, se você estiver indo ao trabalho, ouvindo aí, colocou um fone de ouvido, está no seu Facebook, no YouTube, não tem problema. Mas se estiver em casa, palavra de Deus. Tenha sempre a palavra de Deus e nunca deixe esse livro sagrado. Nós vamos ao Salmo do dia e eu quero meditar com você a partir de um pensamento. Todos queremos bênçãos e é lindo quando nós as recebemos, é maravilhoso quando damos testemunho delas, o depoimento delas, falamos do que Deus tem feito. E na área da saúde, na área da família, na área das finanças, maravilhoso. Uma pessoa que prosperou, uma pessoa que foi curada, uma pessoa que teve seu casamento restaurado, que viu um filho se converter, que viu o cônjuge se converter. Isso não tem preço. Ter a mão de Deus agindo e operando. E é bom que nós testemunhemos, é bom que nós contemos às pessoas aquilo que Deus tem feito. Mas todas essas bênçãos que eu contei, exemplificando, são as bênçãos exteriores. E as bênçãos interiores? Você já parou para pensar que nós pouco falamos delas? E elas são as principais? Vamos abrir o Salmo 66. Abra comigo no Salmo 66. Eu vou ler do 16 ao 20. Salmo 66, do 16 ao 20. É um salmo de Davi e ele está aqui contando algo que aconteceu dentro dele, na alma dele, como nós já vamos ler. Uma bênção interior, uma transformação interior. E aquele homem, pensa comigo, ele era de uma família pobre, se tornou o rei de Israel, ou seja, o homem mais rico da nação. Aquele homem desconhecido, como a própria Bíblia dá testemunho, que foi tirado de trás das ovelhas e foi conduzido pela mão de Deus até que ele se tornasse o chefe daquela nação. Um homem que foi tantas vezes abençoado com os livramentos de Deus, enfrentou leão, urso, Golias, filisteus, inimigos dentro da sua própria casa, que caiu e se levantou na questão de Betseba, mas agora ele está dando um testemunho de algo que aconteceu dentro dele. Porque essa é a grande obra, é o que acontece dentro de nós. Há alguma coisa boa acontecendo dentro de você? Nada contra as bênçãos exteriores, que você seja acumulado delas. Mas e dentro? Deus está mudando o teu coração? Deus já tirou teu coração de pedra e te deu um coração de carne? Você já se tornou uma pessoa mais amável? Você que, antes de conhecer Jesus, o Evangelho, a Bíblia, a Palavra, a igreja, você era uma pessoa rancorosa, você era uma pessoa briguenta, você era uma pessoa nervosa, você era uma pessoa irritada. Você está melhorando? O fruto do Espírito Santo, a saber, amor, alegria e paz, estão sendo produzidos dentro de você? Ou você continua a mesma pessoa? Uma pessoa muito abençoada financeiramente falando, materialmente falando, exteriormente falando, mas dentro, vamos ler para você entender. Davi nos convida, o Espírito nos convida, nas palavras de Davi: vinde e ouvi. Agora, olha que interessante. Todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Veja que esse é um testemunho que só interessa a um grupo de pessoas: os que temem a Deus. Esse testemunho não interessa o materialista. O materialista, por exemplo, ele vai se interessar pelas bênçãos materiais.
Então, se alguém chegar na igreja e falar, olha, eu comprei um carro novo, eu construí a minha casa própria, eu me tornei um empresário, ele vai ficar muito empolgado com aquilo, ele vai ficar muito motivado a querer também ser abençoado nessa área. Uma pessoa enferma que só quer a cura, que só pretende ser curada, ela frequenta uma igreja, ela faz a campanha na igreja, porque ela só quer a cura. Não é pouco, para quem está doente, a cura é algo muito grande. Ela se anima quando alguém conta, principalmente quando alguém conta a cura de uma enfermidade que ela tem. Ela se motiva, ela se enche de fé e ela diz, bom, se aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Agora, esse testemunho de Davi não é para todo mundo. Ele já diz, venham e ouçam vocês, todos vocês que temem a Deus. Por quê? É como se ele dissesse, hoje eu não vou contar bênçãos materiais para você. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Eu quero contar para vocês, e só vocês que temem a Deus, a mudança que está acontecendo dentro de mim. A pessoa que eu era no meu passado, e como eu tenho cada dia me tornado uma pessoa melhor. Eu era uma pessoa problemática na minha alma, rancorosa, ansiosa, aflita, inquieta, oprimida, perturbada, mas hoje eu sou um homem de paz, hoje eu sou um homem restaurado. E aí olha que interessante, ele conseguiu isso, é um testemunho, versículo 17, orando. Da mesma maneira que ele orou pelas bênçãos materiais, um dia ele olhou para dentro de si e viu coisas ruins na sua alma. De modo que ele diz, a ele, a Deus, clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, veja, alma, coração, ele está falando do interior dele, o Senhor não me ouvirá. Um dia ele olha para dentro de si e ele vê iniquidades. Quem tem coragem de olhar para dentro de si? Nós sempre estamos olhando para os outros. Sempre. Somos mexeriqueiros, fofoqueiros, fiscais da vida alheia. As conversas das pessoas são sobre os erros, as falhas, os pecados que elas veem nos outros. E vou dizer isso, não me leve a mal, mas olha, você que não é de igreja, não conheço um lugar para a gente mais fofoqueira do que dentro de igreja. Meu Deus do céu, sabe o que acontece? Fora da igreja, é como assim, está todo mundo fedido mesmo, então ninguém se incomoda com o fedor alheio. Agora, na igreja, quando as pessoas vêm para a igreja, eu não estou falando da igreja da graça só não, estou falando de todas as igrejas. Tem agora até site de fuxico gospel, de fofoca gospel. Por quê? Porque as pessoas acham que elas são santas demais. Elas acham que são aquelas pessoas angelicais, seres angelicais, sem pecado, sem erros. E aí a vida delas é falar mal das outras pessoas. Falam mal do pastor, falam mal do irmão, falam mal de quem está chegando na igreja, falam mal de quem está mais tempo na igreja. O que elas veem nas outras pessoas que elas acham que está errado, elas falam. E olha, elas torcem para alguém cair em pecado, elas torcem para alguém sofrer uma transgressão, para elas terem motivo para falar. Querem a desgraça do pastor, querem a desgraça da esposa do pastor, querem a desgraça do obreiro, querem a desgraça dos irmãos e das irmãs, para elas terem assunto, senão não tem assunto. Se não tiver uma desgraça, um pecado acontecendo, se não tiver uma iniquidade manifestada, elas não estão felizes. Gostam de mexericar, gostam de ver o que está debaixo da saia. É um povo tarado por pecado. Tarado por pecado, por coisas erradas.
mas elas não olham para dentro de si. E o salmista, ele viu iniquidade dentro do coração, e ele clamou a Deus, ele falou: meu Deus, como eu sou feio. Eu aprendi uma coisa nesses anos com Jesus e nas Escrituras, e eu vou falar, eu quero que você fique chocado. Todo pecado que você vê no outro é um pecado que você tem, sabia disso? Todo pecado que você vê no outro é um pecado que você tem. Todo. E teu coração é um ventre fértil para produzir todo e qualquer pecado. E vou dizer mais, todo pecado que você julga no seu irmão, você já está prestes a cometê-lo. Você não entendeu ainda, o diabo já preparou a sua queda. Todo pecado que você julga no teu irmão é um pecado que você vai cometer em breve. Você julga os que adulteraram, pode escrever, mais dia menos dia, você vai cair nesse pecado. Você julga, você vai cair. E isso eu falo com respaldo bíblico. Depois você lê a Gálatas 6, versículo 1. A Bíblia diz que se a gente souber de um irmão que caiu em transgressão, nós devemos encaminhar esse irmão com espírito de mansidão, tentar ajudar a levantá-lo, para que nós não sejamos tentados na mesma tentação que ele foi tentado e caiu. De modo que quando você julga um irmão, ao invés de ajudá-lo, aquele demônio que derrubou aquele irmão vai derrubar você. Na verdade, ele já está te derrubando. Ele já está puxando o teu tapete, e quando você cair, você me procura, que você vai ver que eu não tinha razão nisso. Quero falar assim para você não olhar mais para ninguém, para ele. Ele disse: se eu atender a iniquidade, aonde, Davi? No meu coração. Ele tem um testemunho para contar de algo que aconteceu dentro dele. Por quê? Porque ele conseguiu olhar para dentro de si. Ele viu que havia dentro dele impeditivos às suas orações. O Senhor não me ouvirá. Ele entendeu que a vida dele estava como que paralisada, que as coisas não estavam acontecendo, porque ele atendeu no coração a iniquidade. Quantas vezes nós atendemos também? E foi dessa experiência que ele clama, versículo 19, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Por quê? Porque ele pediu: me muda, Senhor, muda a minha alma, muda o que eu sou por dentro. Como eu falei, sou rancoroso, sou odioso, sou iracundo, sou uma pessoa melancólica, sou triste, sou incrédulo, não sei. Quando você olhar para dentro de si com coragem, pede ao Espírito Santo que te revele quem você é, você vai ver coisas terríveis. E você vai começar a pedir a Deus misericórdia: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu não posso ser essa pessoa. Olha como eu sou. Olha como que eu explodo de uma maneira tão fácil. Olha como que eu sou irritadiço. Olha como que eu sou arrogante. Olha como eu sou orgulhoso. Olha como eu sou soberbo. Olha como eu sou vaidoso. Olha como eu sou inclinado ainda a pecados que eu julgo, que eu condeno nos outros, mas eu tenho coragem de fazer a mesma coisa. Só Deus para te ajudar, meu irmão, minha irmã. Mas Ele quer te ajudar. Por isso que Davi conta esse testemunho. E ele não conta, repito, para todo mundo. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus. A não ser que você tema a Deus, que você esteja disposto a passar por esse processo de transformação, não tem como. Agora, se você teme a Deus, você vai olhar para dentro de si, você vai clamar: a Ele clamei com a minha boca e Ele foi exaltado pela minha língua. Você vai dizer: Deus, me muda, eu não posso ser essa pessoa. Ele termina, e eu vou terminar com ele no verso 20, dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Veja que ele entendeu que ele precisava dessa misericórdia. Ele diz: bendito seja Deus, me ouviu. Eu pedi a Deus que me ajudasse. Eu não quero mais ser essa pessoa. Me muda, me transforma, me abençoa. E Deus o abençoou.
Espero que Ele te abençoe também, abençoe a mim e abençoe a todos nós. Amém?